Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Palavras de André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Boa noite aos jovens, crianças, aos idosos. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos dá o prazer de estar conosco, vibrando em sintonia com Jesus. O tema que nós trazemos hoje, que tem base e consulta no jornal O Clarim, do mês de junho deste ano 2020, também do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar a nossa conversa para falarmos desse tema com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, e os espíritos foram dizer: vede Jesus. E Kardec vai nos trazer algumas explicações sobre essa resposta dos espíritos, quando ele questiona sobre o exemplo, o que Deus ofereceu para servir para nós, a humanidade, como guia e de modelo. E ele nos diz assim, que Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Então essas questões nós precisamos refletir em termos dela, para que a gente não perca a essência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar no capítulo 1, que logo nós vamos conversarmos sobre esse capítulo que fala sobre o Cristo, mas é importante nós lembrarmos que nosso tema, como Jesus, o educador de almas, porque normalmente Jesus é considerado uma questão exclusiva da religião, o que não é verdade, pois ele é, antes de tudo, um humanista. Na história da humanidade, não houve ninguém como ele. De todos os títulos que lhe quiseram dar, aceitou apenas um: mestre. E assim se fez. Primeiro, porque foi exemplo de tudo aquilo que ensinou, mostrando a força da autoeducação, da conquista de si mesmo. E segundo, porque soube respeitar o potencial de cada pessoa que por ele passou, tornando-os seus educandos. E terceiro, porque sua didática foi perfeita, utilizando um método de ensino
que revela procedimentos pedagógicos nunca antes utilizados e que até hoje espantam os estudiosos da educação. Estamos falando de Jesus, o Cristo, o enviado de Deus, o Messias anunciado pelos profetas do antigo povo judeu. Sua presença na terra dividiu a história em antes e depois dele. Tal a sua magnitude, dando-nos o maior livro de pedagogia já visto, o Evangelho. E exatamente nós vamos ver o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz no capítulo 1, que vai falar sobre não vim destruir a lei, que está no item 3 do Evangelho, que nos diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-lo passar do que reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último do iota. Dizer que ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filho de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, e os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir. Para a realização dos destinos humanos, entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podia ser compreendidas. Falou de tudo,
mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então nós vemos que nessa mensagem do Evangelho, nos mostrando que Jesus, o guia e modelo da humanidade, o educador de almas, e como mestre das almas, que é ele, Jesus, tinha visão integral do ser humano e tudo ligava a Deus, o nosso Pai e Criador, concitando a todos, mas a todos, que transcendessem leis e regras humanas, fossem sociais, administrativas ou religiosas, entendendo igualmente a vida imortal e a reencarnação. Por essa razão que ele, na conversa com Nicodemos, ele vai dizer: é necessário que nasça de novo para ver o reino de Deus. E também na necessidade de nascer de novo, e afirmando que João Batista era o Elias que haveria de vir. Ou seja, era a reencarnação do antigo profeta judeu. Então, nessa passagem, quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, ele também está apresentando para nós que todos nós estamos de passagem pela terra. E que ele aqui vinha, mas o seu reino real e verdadeiro não era o da terra. Algumas passagens em que vemos Jesus como verdadeiro mestre. E nessas passagens que nós vamos trazer aqui para refletirmos em termos de Jesus, o educador de almas, nós encontramos quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aí está traçado para o homem o roteiro para que ele possa realmente chegar até o Pai. Mas para isso é necessário seguir o caminho ou dar os passos e buscar a verdade e entender o sentido da vida que Jesus apresenta para todos nós. Ele ainda foi dizer: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Essa passagem, quando Jesus conversa dizendo: felizes aqueles que promovem a paz, é exatamente aquela paz que nós conquistamos no nosso interior e que nós podemos, através da nossa paz, da nossa serenidade de alma, influenciar outros que possam seguir os exemplos. Porque ninguém deu um exemplo de paz interior a não ser o próprio Mestre Jesus. Mas ele vai nos dizer: felizes os que promovem a paz. Então, se queres ser feliz, conquista a tua paz interior, a tua paz de consciência. Mas também ele vai nos dar um outro ensinamento. Provavelmente esse é um dos mais difíceis que a humanidade tem a enfrentar e que nós muitas vezes negamos a caminhada exatamente porque nós precisamos aparar estas arestas. Porque quando Jesus disse: ame seus inimigos, faça o bem para eles
para aqueles que te odeiam, faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te amaldiçoam e orar por aqueles que te maltratam. Então esse ensinamento do Mestre Jesus realmente é onde que nós temos a grande dificuldade. Porque aqui ele está nos falando sobre o ensinamento que ele deixou para o Pedro. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E o Mestre Jesus vai responder: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, quando nos diz assim, amar os seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, ele está nos dizendo que nós só vamos conseguir fazer isso quando nós tivermos amor no coração. Porque somente o amor nos conduz a perdoar. Então, fazer o bem àqueles que nos odeiam é um desprendimento enorme que nós precisamos fazer. E especialmente para orar àqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos querem mal. Fazer uma oração por aqueles que nos maltratam não é fácil, não. É preciso grandeza de alma, porque no início é um sofrimento para nós orarmos por aqueles que nos maltratam e abençoar aqueles que nos maldizem. É preciso grandeza de sentimento. E ainda ele vai nos falar: se alguém te bater no rosto, ofereça outra face. Aqui muitas vezes nós interpretamos essa passagem do Mestre Jesus como uma covardia de nós termos que oferecer o outro lado do rosto para alguém bater. Na realidade, o que nós entendamos que a doutrina espírita nos apresenta, que a face do mal tem uma outra face, que é o contrário. Então, se alguém te bater no rosto, ou se alguém te bater numa face, ofereça outra face, ou seja, responde no bem que você deve fazer. A face do mal, a outra face é a face do bem. Então, se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. Ou se alguém te fazer o mal, você faça o bem. Essa é a tônica do Mestre Jesus para que a gente possa aprender. Então ele também vai ter para nós ensinado que o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Aqui Emmanuel, inclusive, tem uma passagem que ele fala no livro Fonte Viva, que fala sobre o modo de ver. Então o olho é a lâmpada, é a maneira que nós olhamos. Tem muitas pessoas que tudo vê o mal, nada tira de bom. Então a lâmpada que está a essa pessoa, ela é obscurecida pelos sentimentos negativos. É preciso que nós aprendamos a ter a maneira correta de sentimentos elevados na maneira de ver. Então, o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Porque nós absorvemos no olhar sentimentos. E quantos sentimentos negativos nós olharmos as coisas, nós estaremos ingerindo no nosso interior essa energia negativa. E aí nós vamos estar trazendo sérios problemas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa maneira de ver o mundo. Então tudo fica depressivo, tudo fica ruim. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Então vamos ver como nós olhamos, qual é a maneira que nós temos de ver as coisas. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão.
Então, o cuidado que nós temos que ter é o olho que é a lâmpada, o olho que é também para nós o espelho, porque nós vamos refletir exatamente o sentimento que há dentro de nós. Outra passagem que nós queremos trazer aqui para a nossa reflexão desse tema aqui no programa Jesus, Espiritismo em Movimento, sobre a responsabilidade do Grupo Espírita Chico Xavier, que estamos falando aqui sobre Jesus, o educador de almas, que nós trazemos esse que é o guia e modelo da humanidade. Ele nos apresenta outro ponto também necessário de nós refletirmos, quando ele nos diz: não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Esse é um ponto que nós podemos refletir em termos até mesmo dessa anterior do olho da lâmpada, da maneira de nós vermos, porque a maneira que nós vamos olhar, que nós vamos ver, vai trazer para nós uma emoção. E essa emoção é, muitas vezes, a forma que nós temos de julgar aquilo que estamos vendo. Então, quando Jesus diz: não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados. Ou seja, aquela forma que nós julgamos os outros, nós também seremos julgados pela mesma maneira. Então é importante que os ensinamentos que o Mestre Jesus vem trazer para a nossa caminhada evolutiva, para que ele possa, através da sua missão, porque quando Jesus iniciou a sua caminhada, nas primeiras pregações, ele foi questionado por Hanã, um dos doutores da lei, o que Jesus estava fazendo, ou aquele Nazareno, o que estava fazendo. E ele diz: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. E Hanã, naquele momento, não entendeu direito o que Jesus estava dizendo, o que aquele homem estranho ali estava a dizer sobre implantar o reino de Deus no coração dos homens. E então, a gente percebendo aqui que muitas vezes nós não permitimos que ainda tenha sido implantado o reino de Deus nos nossos corações. E esses ensinamentos que o Mestre nos traz vai fazer com que nós buscamos ter um entendimento na maneira de ver, fazendo com que o nosso olho seja a lâmpada do corpo, e também na nossa maneira de julgar. Especialmente nessa parte que é a mais difícil de amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam, abençoando os que nos maldiçoam e orando por aqueles que nos maltratam. E outro ensinamento que Jesus nos traz, e que todos esses ensinamentos nos conduzem a ter uma conduta diferente ao enfrentamento dos obstáculos, e também de nós compreendermos que Deus, Ele tudo sabe, tudo pode, e que Ele tem sempre os seus propósitos e que nós devemos seguir e compreender os seus desígnios, exatamente para que nós saibamos superar todas as dificuldades que no mundo nós enfrentamos. Então, quando ele diz também: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado, ele está nos mostrando que nós temos que vencer o orgulho e o egoísmo. Porque exatamente o orgulho que nos faz nos exaltar para humilhar os outros. E a humildade que Jesus ensinou é o que nos mostra que devemos, através dela,
sermos exaltados diante de Deus. Aquele que é humilde será exaltado, mas aquele que se exalta, aquele que se imagina superior, dono da situação, o que sabe mais, o que ele é o poderoso, esse vai ser humilhado. Então, quando Jesus está falando nessa passagem, ele está nos dizendo: cuidado com o orgulho, cuidado com o egoísmo, e aprenda a ser humilde, da maneira em que ele foi o exemplo de humildade. Então, a gente, para poder superar as nossas crises existenciais, para superar as crises mundiais, as nossas crises de relacionamento, para nós superarmos as dificuldades na saúde, os problemas de saúde, os conflitos também que a vida nos apresenta e que nós muitas vezes criamos, porque aqui nós nos encontramos exatamente num mundo de prova e expiações. E é por isso que quando nós temos essa consciência que o mundo de provas e expiações está em transição para subir de patamar para um mundo de regeneração, é necessário que todos esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos traz, porque ele é o educador de alma, como nós temos trazendo esse tema para a nossa reflexão de hoje, que nós observamos a bem-aventuranças. E ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados, Jesus está sempre falando aqui em termos de futuro, porque deles serão o reino dos céus. Então, aquele que aprender a humildade, aquele que desenvolver essa virtude, vai compreender muito bem o que Jesus se refere. Então, esses são os pontos que nós precisamos ter consciência para que cada momento seja importante para a nossa paz e para a nossa harmonia. E ainda mais podemos compreender o que ele nos diz: ame o próximo como a ti mesmo. Aquele entre vós que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Tudo quanto, pois, querereis que os homens vos façam, assim fazei-o a vós também a eles. São ensinamentos profundos de ordem moral, universais e para todos os tempos, caracterizando Jesus como um grande educador na verdade, e Jesus como o maior educador que a humanidade já viu em ação, um educador de almas. Então é preciso que nós sejamos os seguidores desse educador de almas, o mestre, o guia, o modelo, aquele que nos apresenta solução para todos os nossos problemas e nos encoraja em todas as situações, que nos cura, que nos alivia das nossas dores e que nos demonstra que o enfrentamento com amor, com perdão, com resignação é o caminho, e que nós aprendamos que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Se nós quisermos o caminho, o roteiro para sermos felizes, Jesus é o caminho. Se nós quisermos compreender e viver na verdade, somente aquilo que Jesus deixou, ele é a verdade. E se você quiser ter vida plena, espiritualmente falando, é seguir o exemplo de Jesus. Deixamos a todos a nossa cordial boa noite, de muita paz e de muita luz.